hoje finados, bom momento para a gente falar um pouco sobre a morte, um assunto que normalmente durante o ano todo nós não tratamos, não nos ligamos a esse fato, mas gostaria de colocar algumas ideias a respeito da morte. Na morte revelam-se nossas cicatrizes. Todos nós temos uma ou mais cicatrizes na vida. Cicatrizes tanto na alma como no corpo. As cicatrizes do corpo são visíveis, perceptíveis, são lembranças do nosso passado, certamente quando éramos criança, e nós fomos marcados por estas cicatrizes, e elas todas trazem uma história. Existem também as cicatrizes da alma, que já são mais profundas, difíceis, imperceptíveis. Nós não as vemos, mas nós, às vezes, as alimentamos e não encontramos o remédio para curar as nossas cicatrizes da alma. Às vezes, a cicatriz do corpo, nós recorremos à cirurgia plástica e nós vamos nos ajeitando. Em geral, as nossas cicatrizes vindas do tempo da infância, conta a nossa história. E a literatura também está cheia de histórias destas cicatrizes. Quem já leu Victor Hugo, no seu romance O Corcunda de Notre Dame, é aquele homem, aquele monge que não pôde ser monge, que viveu a vida toda na torre da igreja de Notre Dame. Quando esse Corcunda, ele era criança, com aquele defeito nas costas, certamente desprezado, abandonado, sua mãe o levou para os monges, para que eles cuidassem dele. Talvez poderia fazê-lo monge, mas naquele tempo, o religioso, o padre, não podia ter nenhum defeito físico. E aquele menino ficou ali no convento, viveu a vida toda ali. E devido à sua dificuldade física e à sua feiura também, o fez viver a vida toda confinado naquela torre, e cuja função simplesmente era de tocar o sino, que de certa forma era um sinal interessante, que aquele homem, com toda aquela sua feiura, com toda a sua feição deformada, mas ele tinha sensibilidade. Ele tinha a sensibilidade para amar, e que às vezes, justamente as cicatrizes é que vão marcando a nossa vida. Geralmente no sentido, no âmago do amor. Quem já assistiu, talvez, o Fantasma da Ópera, aquele musical da Broadway, né, que também em teatro, também conta a história de um homem desfigurado, que vivia na mais profunda depressão da sua existência, e que vivia no medo, e todo mundo tinha medo dele, mas ele se fascinava com a música, e a música era a única forma de superar as suas cicatrizes. Porque quando nós temos cicatrizes profundas, nós nos mergulhamos nas nossas perguntas
sem resposta. As cicatrizes, irmãos, levam a gente às feridas acendidas na nossa vida. E certamente cada um de nós temos feridas profundas, feridas que nunca se curam, feridas sempre abertas. São as cicatrizes da nossa alma e do nosso corpo. As feridas que nós temos, elas foram acumuladas durante a vida. E todas as nossas feridas são perdas. E a gente na vida não aprende a perder. Nós sempre queremos ganhar. Mas a vida é feita de perdas. Só quem aprende a perder consegue viver. E as cicatrizes, quanto às feridas, só serão curadas quando eu entender as minhas perdas. Por isso que nós não gostamos de falar da morte, porque a morte é a nossa fatalidade existencial. Não há como fugir, mas devido às feridas que nós temos, porque são as nossas perdas, e a vida é feita só de perda, perda, mais perda. E se você não tem uma capacidade de reciclar as suas perdas, as suas feridas sempre ficarão virgens, elas sempre estarão machucadas. Por isso que tem tanta gente machucada na vida. Nessas perdas nós perdemos talvez a paciência. Perder a paciência é perder o seu autodomínio, o seu controle. Quando você perde o seu equilíbrio, você perde a paciência. Alguns perdem a fé, deixam de caminhar na fé. Às vezes nós, no transcurso da vida, perdemos a nossa viagem, perdemos os nossos horários. E tudo isso vai machucando-nos, porque nós não fomos fiéis nisso. Perdemos o nosso concurso, tanta gente machucada, porque faz concurso e não consegue passar. Perdemos o vestibular, quantos jovens feridos, que têm uma alma machucada, que não consegue passar no vestibular, não consegue passar no concurso. Parece que a vida é somente de perdas. E se você não sabe, não souber aprender a reciclar essas perdas, você vive o inferno na vida. Perdemos amigos, aqueles amigos que a gente tinha, que a gente queria tanto. De repente eles não estão mais conosco. A ferida se abre. Perdemos o nosso corpo que se desgasta. Com os anos, nós vamos envelhecendo. E o nosso corpo, que era tão assim ajeitado, vai ficando flácido. As rugas aparecem, as pregas aparecem. E o desafio da vida começa a surgir. E se você não tem uma postura de aprender que a sua vida é feita de perdas, você entra em colapso. Porque tem tanta gente desorientada na vida. E para você equilibrar essas questões, aí você faz tudo para que seu corpo não se desgaste. Aí você vai na academia, não falemos mal das mulheres. As mulheres querem ajeitar os seios, os peitos, e o peito vai cair, minha irmã. E como vai cair? A cada ano que passa, nem a academia os levanta. E o traseiro também. A bunda cai. E você fica doido.
fica desorientada, você perde o ritmo da vida, e isto, as suas feridas existenciais vão se abrindo. Você vai pensando, puxa vida, meu marido olha para mim e vê tudo caído, ele vai olhar para os outros peitos levantados. É a luta da vida, irmão. E quem não aprender a reciclar isto, irá sofrer o resto da sua existência. Tem tanta gente infeliz nesse mundo, feliz por causa da vaidade, que não entende. Nós perdemos o voto. Você queria votar no fulano, o fulano perdeu, queria votar na fulana, fulana perdeu. Nós perdemos a inocência, perdemos a alegria da vida. Tem gente que é só triste, só tem tristeza, irmão. Que você vai perdendo a sua inocência, a sua alegria. Tem gente que não consegue sorrir mais. Você sabe que tem gente que só quer ficar carrancuda, porque a sua única alegria é ficar triste. Para que nós ficamos tristes? Para que os outros nos olhem, para que os outros se compadeçam de nós, e se aproxime de nós e nos toque dizendo o que está acontecendo com você. Porque a nossa vida ficou tão machucada, tão desorientada, que ninguém mais nos toca. Aqueles maridos que não se aproximam mais da esposa, aquelas esposas que repudiam o marido, não quer mais nada. Você vai deitar na cama, ele deita na cabeceira, o outro deita do outro lado, atravessado. Que perdeu a alegria, perdeu o convívio da solidariedade. A gente não consegue mais entender as nossas cicatrizes que vão se avolumando e crescendo e criando aquela casca grossa. E você não consegue mais reciclar isto, irmãos. Perdemos os bens materiais. Sabe o que é ficar pobre? Empobrecer-se. Perdemos o amor que a gente tanto tinha. Pessoal, que loucura você perder o seu amor. Perdemos o casamento, aquele casamento tão feliz, e depois ele foi murchando, e as cicatrizes começaram a aparecer no seu matrimônio, e você não encontrou remédio para curar as feridas do matrimônio, e você achou que a única solução agora era o separar-se. Que a separação seria a última oportunidade. E quantas pessoas feridas, machucadas, por causa de um casamento mal feito. Aí vem a morte. A morte é o limite último da existência. E estas perdas nos dão uma sensação de vazio. De vazio. Criam em nós uma lacuna, uma sensação de fracasso, e a morte é a pior delas. Por isso que nós nem queremos falar de morte, de morrer. Visitar cemitério, nem pensar, porque aquilo só me entristece. Como alguém disse que não vai ao cemitério, porque quando ele sai, as almas saem todas atrás dele. Talvez querendo buscá-lo, né? É você, não é você. Isso é um mundo espírita. Você sabe que nós vamos enganando a morte. Por exemplo, nós quando vamos num velório, nós não falamos alto. Nós cochichamos, falamos baixinho. Talvez para não acordar o defunto. Que se o defunto acordasse e olhasse a sua existência, iria revelar todas as suas cicatrizes. Porque isso está projetado no meu subconsciente, lá embaixo, lá no fundo da minha existência. Estou a cicatriz ali, eu estou vendo aquilo que eu serei um dia.
Isso me causa pavor. Por isso que eu vou no espelho constantemente, para que no espelho eu me pergunto como é que eu estou, como que estou me comportando, porque eu estou vivendo esse vazio, irmão. Esse vazio me leva a pegar a vida, e eu me apego tanto à vida, que eu não quero largar a vida que eu tenho, nem se for errado, porque é o vazio que me dá a única sensação. E aí faz a gente viver como mendigo, como um pobre sem ação, sem viço. Que quando nós nos apegamos à vida, nós perdemos a vitalidade, o viço. É isso que nós chamamos de estar descontente consigo mesmo. Aí nós precisamos de terapia, nós precisamos do psicólogo, do médico psiquiatra, porque estamos doentes. Nós precisamos reforçar, porque nós perdemos o bonde da história, o bonde da vida. A gente sobrevive, muitas pessoas sobrevivem como um furacão da existência, aproveitando de tudo que o mundo tem, nada de religião, nada de fé. Tudo que aparece de vaidade, você já vai, especialmente a nossa juventude. A vaidade leva a gente às academias, tirando uma ou outra exceção por saúde. O resto é tudo vaidade. Por isso que em toda academia deveria ter uma caveira bem grande ali. Também se tivesse uma caveira, ninguém mais entraria na academia. Aí a gente apela aos anabolizantes, né, para ficar bem forte. Aí você apela aos chás, não se come mais, irmãos. Só come coisinhas pouquinhas, porque você não pode mais engordar. E você não pode engordar por quê? Porque você não quer mais viver. Você fica com uma vida projetada nos outros, no seu subconsciente, há uma tristeza mordaz que você não consegue reciclar na sua vida. E isto se chama cicatriz. As suas cicatrizes, as suas feridas, elas vão ficando cada dia mais machucadas. E quando a minha ferida machuca, ela dói. Por isso que nós queremos ouvir coisas bonitas, como que um remédio para acalmar as minhas dores da existência e da vida. E aí a maioria vive uma vida pobre e infeliz. Pobre e infeliz. Porque a vida dela já é pobre em tudo. É pobre inclusive em nutrientes existenciais. Porque assim é um mundo que nos ensina a fugir da morte. A morte não faz parte da nossa vida, não faz parte das nossas conversas, não faz parte do nosso dia a dia. Nós excluímos a morte e fazemos de uma morte ocultada para todos. Por isso que as pessoas, especialmente até infelizmente católicas, cristãs, não levam a criança no velório, porque vai chocar, vai mesmo chocar. E vai chocar mais ainda mais tarde, quando as cicatrizes começarem a aparecer. E é por isso que nós escondemos a morte. Qual o problema de levar uma criança no velório? É hora de fazer a catequese da existência. É hora de mostrar à criança que aquele não foi papaizinho do céu que levou para o céu, não. E nós inventamos um monte de coisas erradas. Quando morre alguém, fala, está junto com o papai do céu. Tudo mentira. Isso não é evangélico, não é bíblico e nem é existencial. Isso é ocultação da morte. Quando morre uma criancinha,
ela virou anjo. Não virou anjo coisa nenhuma. Anjo não tem carne. Anjo não é ser vivo, ser humano, porque nós ocultamos a morte. Infelizmente a morte vive ocultada, mas um dia ou outro a morte vai aparecer. E a nossa vida é como uma luz que se acende um dia, e ela se acende no dia do meu nascimento, mas um dia essa luz vai se apagar. E apagando essa luz, nada mais será ou terá para que ser revelado. Se for cristão ainda, há esperança da ressurreição. E se não for cristão, nada vai restar. Então fica aí, queridos irmãos, o pensamento da morte. A morte são as perdas que nós temos e nós realizamos todos os dias da nossa vida, porque todo dia nós morremos um pouquinho, até chegar aquele dia limite que é o fim, e esse fim se chama finado.